Sei. Alô? Opa, pessoal. Acho que agora começou. Fala o pessoal tentar entrar aí. Avisa o pessoal da igreja, hein? Estamos aqui com problemas técnicos, porque eu comecei a configurar 15 minutos antes. Ontem deu certo o teste, mas hoje, na hora da transmissão, sempre dá errado. Maria Juberlândia, você está me ouvindo, minha querida? O som está bom, o vídeo também? Vê se você está ouvindo aí, Israel. Café, quem está entrando aí não toma um cafezinho. Oi? Tá atrasado? Como sempre atrasado? Eu vou lá e grava e vai mandando. Não, tem que estar ao vivo. É porque ele tá dando umas piscadas aqui, ó. Meus irmãos, parece que está com um atraso aí um delay, porque o Facebook deu problema aqui. Então tentei configurar uns 15 minutos antes, testei ontem, deu certo, mas hoje na hora da transmissão não deu certo. Então hoje eu também vou ter que passar o dia testando outras formas. No YouTube não deu certo. Não sei o que está acontecendo aqui. O delay eu estou achando que está muito alto, mas tudo bem, eu vou falando e os irmãos vão comentando aqui uma coisa. Divulguem aí, eu divulguei no WhatsApp, mas dá uma divulgada aí, porque eu não sei se todo mundo tem Facebook. Também não sei como a gente faz para transmitir via WhatsApp. Vou tentar gravar o vídeo aqui no Facebook e depois copiar para o WhatsApp, nem que for tentar cortar no vídeo. Vamos começar. Eu queria fazer uma oração e depois dar alguns avisos, algumas informações aí. Então, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, a tua graça, nesses momentos de dificuldade, momentos em que não temos experiência porque não passamos antes, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo os teus propósitos. Por isso te pedimos a tua direção, a tua iluminação, a sabedoria que vem do alto, ó Deus, que o Senhor fala para que nós buscássemos a sabedoria, buscássemos, porém com fé, não duvidando. Então nós cremos sem duvidar, ó Deus, que o Senhor é poderoso para operar e para usar essas situações para unir o teu povo em oração, unir o teu povo de acordo com a tua vontade. Pedimos a tua bênção nesta aula que vamos começar nessa reunião, que o Senhor possa iluminar nosso entendimento, que a tua boa mão, teu braço estendido venha estar conosco. Nós oramos como igreja, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Então, meus irmãos,
Eu não sei como está o delay aí, estou testando com Israel, mas vamos lá. Alguns avisos importantes para a igreja. Então, primeiramente, eu queria dizer que as decisões que foram tomadas com a liderança da igreja. Então, na semana passada, na Escola Bíblica Dominical, nós reunimos a liderança da igreja para decidir o que iríamos fazer. Nós havíamos decidido que teria um culto de manhã na igreja e decidimos também que iríamos aguardar como ficariam as situações diante do vírus aí, né, que está se espalhando. Então, durante a semana, nós acabamos decidindo, a Convenção Batista Nacional decidiu que eram para cancelar os cultos por causa da pandemia. Então, também as autoridades decidiram que era melhor não se fazer as reuniões. Por uma questão de responsabilidade, nós conversamos também com a liderança. Temos um grupo na igreja que eu formei ano passado de apoio pastoral. Conversamos com o grupo também, achamos melhor não fazermos o culto e tentarmos fazer um culto online. Testamos ontem, deu tudo certo. Quando chegou hoje de manhã, deu alguns erros aqui, mas agora funcionou. Então vamos tentar fazer a nossa escola bíblica aqui pela internet. Um aviso aí também, nós temos o grupo da igreja. Este grupo da igreja é para comunicação interna somente dos membros da igreja. Então, teve uma época que tinha pessoas que não eram da igreja participando do grupo. Então, nós decidimos colocar somente as pessoas da igreja. Foi reconfigurado o grupo para estar presente somente as pessoas da igreja. Então, vou pedir que os irmãos evitem colocar informações que não sejam oficiais. Então, não repasse aquilo que você recebeu pelo WhatsApp se não for uma informação oficial. Como que você consegue as informações oficiais? Pelos veículos confiáveis aí. Então, a respeito do vírus, as informações oficiais estão lá no site do Ministério da Saúde. Então, quando você compartilhar algum texto que for do Ministério da Saúde, você coloque junto o link de onde foi tirado a informação. Porque quando a informação chega por meio de outras vias, sem saber quem mandou, então a gente não tem certeza. Então, tem muita mentira sendo espalhada aí, que o pessoal chama de fake news, mas na verdade é mentira, né? Então, toma cuidado para não ficar espalhando notícia. E já é um caso alarmante, ainda fica espalhando notícias mais alarmantes ainda, deixa as pessoas mais preocupadas. Nós estamos aí numa campanha do relógio de oração, estamos orando, a Convenção Batista Nacional também fez aí um programa de orações. Então vamos orar, pedir para os irmãos respeitarem aí esse confinamento, não saiam de casa, a não ser para coisas muito necessárias. Nós vamos tentar auxiliar aí os mais velhos da igreja, mas também não é bom visitar, porque se alguém estiver contaminado pode passar o vírus para outra pessoa. Então, muito cuidado nessa hora, respeita aí o que as autoridades têm colocado. Isso é uma questão de responsabilidade. Nós não podemos fazer uma reunião na igreja, colocar todo mundo ali na igreja e correr o risco de uma pessoa contaminada, alguém pode acusar a igreja de irresponsabilidade. Então, temos que orar, mas ter responsabilidade nessa hora. Bom, isso aí, esses são os avisos necessários para
não causar pânico aí. Temos que ter prudência, sem pânico e continuar em oração. Uma hora isso aí vai passar e nós voltamos a nos reunir na igreja. Por enquanto nós vamos vendo formas de nos reunirmos virtualmente. Eu, junto com o grupo de apoio pastoral aí, testamos no Facebook, achamos que era o mais recomendado, porque não deu problemas em outras mídias aí. Aqui também deu problema hoje, mas vamos tentar. Hoje à noite, às 18 horas, também nós vamos fazer o nosso culto online. E agora nós vamos fazer a nossa escola dominical. Os jovens, o Marcelo também está fazendo aula separada com ele, então, nesse caso, esse horário é a escola dominical para os adultos. Eu mandei também um link do Google Classroom, que é o Google Sala de Aula. Então, se você tem o seu celular Android, você coloca lá no Google Sala de Aula, instala o aplicativo e eu mandei um código. Você colocando aquele código, você tem acesso aos conteúdos que eu coloquei ali. Lembrando que nós estamos estudando o livro do Wayne Gruden, Teologia Sistemática. Estamos aí no finzinho do capítulo que ele fala sobre os dons espirituais, né? O capítulo, na verdade, o tópico é sobre eclesiologia. No final do tópico de eclesiologia, ele vai falar sobre os dons espirituais. Então, o Wayne Gruden, nós estamos estudando o livro dele porque se aproxima mais daquilo que nós entendemos, embora tenha algumas divergências, mas é um livro bom. Claro, nós não estamos estudando o livro como se estuda no seminário, estamos estudando para a igreja, né? De uma forma mais fácil de entender. Então, eu disponibilizei os slides que foram feitos pela Vida Nova e coloquei o número dos slides. Se eu não me engano, está no número entre o 49 até o 56. Então aqui eu não vi uma opção de colocar os slides para os irmãos visualizarem. Depois eu vou ver como é que funciona esse streaming aqui, esse ao vivo do Facebook. Então eu vou seguir os slides e fazer alguns comentários a respeito dessa questão dos dons do Espírito Santo, que é essa parte da doutrina da igreja em que o Wayne Gruden coloca sobre os dons espirituais. Eu vou... Aqui em casa é mais fácil de mostrar alguns livros, porque aqui tem todos os meus livros estão aqui na sala. Vou mostrar alguns. Nós estudamos esse livro aqui do Martyn Lloyd-Jones, que se chama O Avivamento. Ele está com outra capa, essa capa aqui é antiga. Mas o Martyn Lloyd-Jones tem um pensamento muito parecido com o pensamento da Convenção Batista Nacional sobre os dons espirituais. O Lloyd-Jones é reformado, mas o pensamento dele é muito próximo ao pensamento do pastor Enéas Tonini no livro O Batismo do Espírito Santo. Eu não estou com o livro Batismo do Espírito Santo aqui, porque eu emprestei para alguém que não me devolveu. Então, alguém da igreja, na verdade eu pedi para circular, né? Então, quem já leu o livro Batismo do Espírito Santo na igreja, faz esse livro circular, que é a nossa visão, a visão da Convenção Batista Nacional a respeito dos dons espirituais. Então, o que pensa Martyn Lloyd-Jones e também Ernesto Tonini nessa visão? Ernesto Tonini é fundador da nossa Convenção Internacional. Eles entendem que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Pode acontecer no mesmo momento da conversão, mas é uma experiência distinta.
e ela é acompanhada de algum dom espiritual, um dom visível, pode ser línguas, profecia ou algum outro dom visível. Essa é a visão do livro Batismo no Espírito Santo de Ernesto Padim, também a visão do Martin Lloyd Jones. Tem um outro livro, Martin Lloyd Jones, que eu aconselho os irmãos lerem, chama O Batismo e os Dons do Espírito, publicado pela editora Carisma. A editora Carisma publicou o livro O Batismo e os Dons do Espírito. Excelente livro também do Martin Lloyd Jones. Existe um livro também muito interessante a respeito dos dons espirituais, chama Sobre a Cessação dos Harismata, ou dos Carisma, né? Eu não sei se vocês estão vendo aí invertido. Vocês vê normal aí, sabe? O livro, quando eu mostro? Então é sobre a cessação dos Harismata, quer dizer, sobre a cessação dos dons. Aí ele coloca aqui a polêmica cessacionista sobre os milagres pós-bíblicos. John Ruthven, coisa parecida, da editora Carisma também. Essa editora é um trabalho muito bom esse aqui, e tem a ver com a nossa posição de que os dons não cessaram. Também o Carson escreveu A Manifestação do Espírito, a Contemporaneidade dos Dons, à luz de 1 Coríntios 12 a 14. Uma posição também parecida com a nossa, com algumas divergências. Este próprio autor vai colocar as divergências do Carson com a visão. A Vida Nova também publicou O Espírito na Igreja. É um livro interessante sobre essa questão dos dons. E recentemente a Vida Nova publicou um livro chamado Os Dons Espirituais, uma perspectiva cessacionista, do Thomas R. Schreiner. Este aqui é uma visão cessacionista que não é a nossa visão. Na verdade, metade do livro ele vai falar sobre dons de uma forma muito generalizada, e só um pedacinho que ele vai falar da visão cessacionista. O que seria essa visão cessacionista e a visão continuista? A visão cessacionista entende que os dons foram só para o período apostólico. Então, depois do período apostólico, cessou-se os dons, então Deus não derrama mais os dons, profecia, línguas, interpretação, cura. Esses dons cessaram. Essa é a posição principalmente dos chamados reformados, representadas no Brasil principalmente pelos presbiterianos, as igrejas históricas, são as igrejas da Convenção Batista Brasileira, embora a Convenção Batista Brasileira não se posicione tão categoricamente, mas em uma determinada época eles eram mais radicais nesse ponto. Hoje muitos batistas nacionais, batista brasileiro, entendem que os dons não cessaram, muitos presbiterianos também entendem que os dons não cessaram, como Hernandes Dias Lopes. Augusto Nicodemos chega a dizer que alguns dons cessaram e outros dons não cessaram. Então, antes de começar a falar sobre isso, só estou posicionando os irmãos a saber que existe uma discussão. A nossa Convenção Batista Nacional, surgiu de um cisma justamente por causa dessa questão dos dons. Então, o pastor Enéas, inicialmente, antes de sair da Convenção Batista Brasileira, também entendia que os dons cessaram. Até que ele foi batizado com o Espírito Santo, recebeu os dons, e aí começou a escrever alguma coisa que ia contra, na verdade, aquilo que ele mesmo achava que era que os dons cessaram. O ponto é que não tem nenhuma parte da Escritura que diz que os dons cessariam. Alguns usam
1 Coríntios 13. Fica com a sua Bíblia aí do lado, porque eu vou ler um texto. Então, 1 Coríntios 13, 8. Diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá. Então eles usam esse versículo, alguns usam esse versículo, fazem um malabarismo aí no grego, dizendo que as línguas cessariam primeiro, porque lá no grego está na voz média. O Carson combate isso aí. O Carson, um grande estudioso do grego, ele vai mostrar que só porque a palavra está na voz média não significa que a ideia de que os dons cessariam, o dom de língua cessaria primeiramente. Porque na continuação do versículo fala: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, os cessacionistas dizem que quando viesse o que era perfeito é o cânon das Escrituras. Quando o cânon das Escrituras se completasse, os dons cessariam. A interpretação que não encontra base nem neste texto, nem qualquer texto da Escritura, que os dons cessariam e que Paulo estava pensando num cânon, e que quando chegasse o cânon, os dons cessariam. Na história da igreja, há manifestações de dons diversos em vários períodos da história, diferentes dons em diferentes épocas, em diferentes lugares. Então nós não temos um registro de que cessou-se os dons. Em alguns lugares havia outros tipos de dons derramados. Isso concorda com o que diz a Escritura, que o Espírito derrama os dons conforme lhe apraz. Conforme lhe apraz na igreja, conforme lhe apraz também, obviamente, no tempo, em determinadas regiões onde é preciso manifestações para que seja pregado o Evangelho em diferentes culturas, em diferentes épocas. Então, seria muito categórico dizer que os dons cessaram porque não estão operando em determinada igreja, em determinada época, mas nós não conhecemos o que aconteceu em todas as igrejas, em todas as épocas, e ainda hoje nós não sabemos como é que o Espírito distribui os dons em tribos diferentes, em lugares diferentes. Então, o Espírito distribui os dons conforme lhe apraz. Então, não há nenhum versículo bíblico, não há nada que diga que os dons cessariam. Então, isso para dar uma introdução aqui para a nossa argumentação. O Wayne Grande coloca que o dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Então, só tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa visão, porque não se pode confundir talento natural com dom espiritual. O dom espiritual é uma capacitação dada pelo Espírito que não tem a ver com os nossos talentos naturais. Então, são descritos diversos dons em diversos capítulos diferentes. E esses dons não são talentos naturais, são capacitações espirituais. Então, um pouquinho de cuidado com o termo talento, né? Porque o talento pode ser algo natural, até os não crentes têm talento. Mas o dom espiritual é uma capacitação do Espírito Santo para principalmente o exercício do ministério da igreja. Então, vamos lá no nosso texto clássico, né? Temos inclusive no logo da nossa igreja, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, os dons espirituais, eles servem para essa capacitação para que a igreja testemunhe do Evangelho. Então, dons de cura, de profecia, línguas, interpretação
e outros dons que estão listados como administração, como socorro, como ministério, os dons descritos também como dons espirituais, são capacitações do Espírito para que a igreja testemunhe do Evangelho. Jesus falou para a igreja permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestida de poder. E este revestimento de poder se deu no dia de Pentecostes, para que a igreja tivesse essa intrepidez, essa autoridade para testemunhar. Isso é colocado muito bem em alguns capítulos do livro do Avivamento, Lloyd Jones, em que ele coloca que quando há um avivamento também há uma capacitação especial do Espírito Santo para testemunhar o Evangelho. Então também é preciso corrigir algumas visões pentecostais, algumas práticas às vezes pentecostais, em que os dons são, parece mais uma demonstração, né? Só na igreja, uma demonstração de que você tem o dom. Não, os dons espirituais são para o testemunho, para a pregação do Evangelho, para o testemunho da igreja no mundo. Então, nós temos os dons na história da salvação, que o Wayne Grande vai colocar ali também. O slide que eu estou vendo aqui, ele vai falar dos dons na história da salvação. Então, houve lá no Antigo Testamento, lá em Números, capítulo 11, verso 29. Se você está com a Bíblia aí do lado, abre em Números 11, 29. Diz lá, porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. E lá em Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, também é um texto que vai ser citado pelo apóstolo Pedro, né? Joel 2, 28 e 29, vai dizer assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Então, é importante esses textos, o primeiro mostrando que o propósito de Deus é que todo o Israel fosse profeta e que o Espírito tivesse sido derramado em todo Israel. A diferença no Antigo Testamento é que o Espírito era derramado por medida, ou seja, algumas pessoas esporadicamente recebiam um dom de profecia, algum dom de cura, e em Pentecostes o Espírito é derramado sem medida sobre toda a igreja, porque agora nós não temos mais sacerdotes e profetas naquele sentido que tínhamos no Antigo Testamento. Agora toda a igreja é potencialmente sacerdote e profeta, todo crente é sacerdote, e Jesus é o sumo sacerdote. O Espírito é derramado de uma forma plena. Veja que isso então combate a visão de que os dons cessaram. Porque se a profecia diz que o dom seria derramado sobre a igreja, e Pedro diz que se cumpriu isso em Pentecostes, não tem nenhum versículo que diz que se cumpriria e depois haveria uma interrupção dos dons. E para aqueles que dizem que Deus tem formas diferentes de agir, então que ele não precisaria agir por meio de sinais e maravilhas, bom, toda a história do Antigo Testamento, Deus agiu com sinais, maravilhas e prodígios. Toda a história do Novo Testamento, Deus agiu com sinais, maravilhas e prodígios. Não há nenhum versículo que diz que Deus agiria de forma diferente e de que ele poderia agir sem mostrar seus sinais, maravilhas e prodígios. Então, Deus mostra os seus sinais, maravilhas e prodígios. Claramente, milagres e maravilhas e prodígios não acontecem todo dia. Você ler o livro de Atos, você tem vários milagres e maravilhas, mas ali decorre um período de mais de 33 anos
de história. Então, na história da igreja, Deus também vai agindo como Ele quer, quando Ele quer. Então, nós não podemos dizer que os milagres cessaram. Porque também corremos o risco de cair no liberalismo, né? Talvez os sensacionistas nos acusem, né? Falam, não, mas como você está falando que quem é sensacionista pode cair no liberalismo? Ué, qual que é a diferença? O liberalismo diz que os milagres não aconteceram no tempo de Jesus, e os sensacionistas não dizem que não acontecem mais no nosso dia. É muito semelhante à posição liberal. A posição liberal vai dizer que não aconteceu naqueles dias, e o sensacionista diz que não acontece nesses dias. Ambos estão negando os milagres. Uns negam os milagres nos dias de Jesus, outros negam os milagres nesses dias. Nesse ponto é interessante que esse livro ele vai dizer em certa passagem aqui que nos círculos acadêmicos carismáticos a inerrância das escrituras é negada com frequência e nos círculos populares pode recorrer às revelações de Deus na vida diária, negando-se de fato a suficiência das escrituras. Os que discordar com o autor, embora respeitemos, mas na verdade é o contrário. São nos círculos não carismáticos que surgiram o liberalismo e a negação das escrituras. O movimento pentecostal começou com as escrituras, continua com as escrituras. O movimento que a gente chama carismático, porque temos certas diferenças com os pentecostais, mas não carismático católico. O carismático batista, por exemplo, no caso da nossa Convenção Batista Nacional. Então, na verdade, é o contrário. Foram os meios carismáticos, ou seja, que creem nos dons para hoje, que impediram que o liberalismo teológico chegasse em todo o mundo. E aqueles que são sensacionistas foram os que trouxeram o liberalismo, inclusive, no Brasil. Então, nos seminários presbiterianos, batistas, luteranos, metodistas de linha liberal, são justamente os não carismáticos, ou não pentecostais, se eu quiser usar o nome pentecostal. Nos meios pentecostais, houve uma grande resistência à negação das escrituras, à negação dos milagres nos dias de Jesus. Então, temos que discordar do autor, porque o que ele fala, na verdade, não é bem assim. Não são os círculos carismáticos que negam a escritura. Porque nós cremos em dons e profecias, não significa que nós não estudemos as escrituras. Nos meios pentecostais continuam as escolas bíblicas dominical, nas igrejas batistas nacionais e nas igrejas que têm essa visão de que os dons não cessaram, continuam os estudos das escrituras. São nas igrejas, e muitas igrejas cessacionistas, que não se crê na inerrância, na infabilidade e na perfeição das escrituras. Então, ao contrário, foram os meios chamados igrejas históricas e tradicionais, presbiterianas, batistas, luteranas, metodistas, não carismáticas, ou seja, cessacionistas, foram esses grupos que trouxeram o liberalismo econômico o liberalismo teológico para as igrejas. E durante muito tempo os meios carismáticos ou pentecostais resistiram a essa teologia liberal. Infelizmente, em muitos meios pentecostais, muitos seminários pentecostais, se trouxe também por professores de igrejas históricas que fizeram seminários ou faculdades liberais e trouxeram para os meios pentecostais o liberalismo, a negação das escrituras. Eu não sei como é, onde esse autor vive, mas aqui no Brasil nós temos o contrário. E, na verdade, no resto do mundo também. Outro ponto importante desse livro, nós vamos discordar, é que ele coloca assim:
centrados na experiência. Um perigo do movimento carismático e do evangelicalismo geralmente é a ênfase na experiência, de forma que a experiência prevalece e triunfa sobre as Escrituras. Experiências poderosas de Deus são um dom de Deus, mas a Bíblia deve ter um papel fundamental para que a experiência não seja aceita como tendo autenticidade própria. A experiência é subordinada à Bíblia para não tornar-se árbitro do que é permitido. Ao contrário, a Bíblia é a autoridade final e as experiências só devem ser aceitas se estiverem de acordo com a Bíblia. Eu também concordo. A falta de experiência também não deve ser um argumento para a interpretação das Escrituras. As experiências que nós temos como pentecostais ou carismáticos, estou usando o termo carismático, mas do ponto de vista protestante, não do ponto de vista católico. As mesmas experiências que nós temos são as experiências registradas nas Escrituras. Ou seja, a Escritura, na igreja havia dom de profecia. Nas igrejas carismáticas pentecostais há dom de profecia. Nas Escrituras, Paulo fala, não proibais de falar em língua. Ele faz uma regulação de como deve ser a experiência do dom. E essas mesmas experiências nós temos. A nossa experiência carismática e pentecostal está baseada na Escritura. O que não está baseado na Escritura é a falta de experiência. A não atuação, a não operação de milagres, isso não tem base na Escritura. Então, vamos voltar para um reformado chamado Martin Lloyd Jones. Ele é reformado, mas alguns reformados não gostam muito de ler ele, vai dizer que ele tem princípios reformados, mas ele não é tão reformado assim. Na verdade, alguém que ficou mais de 30 anos na igreja de Westminster, se não é reformado, então ninguém é. Lloyd Jones, no livro Avivamento, tem 2 capítulos interessantes. Um chama Ortodoxia Defeituosa e o outro chama Ortodoxia Morta. Então, o que ele diz, não adianta você se dizer defensor da ortodoxia, você crer na Bíblia como perfeito, infalível, errante e negar qualquer ação do Espírito Santo na igreja. Então, o autor aqui coloca que a experiência do movimento carismático, ela dá ênfase na experiência. Não damos ênfase na experiência. Nós temos as mesmas experiências que tiveram os apóstolos. Quando alguém fica possesso, manifesta um demônio na igreja, nós expulsamos na mesma autoridade, debaixo da autoridade do nome de Jesus, assim como fizeram os apóstolos. Assim como nós vemos no livro de Atos e em outras partes. A mesma experiência, o mesmo poder, a mesma autoridade que foi dada aos apóstolos, nos é dada e nós usamos. Os mesmos dons que estão descritos na Escritura são os dons que estão operando na igreja. Há falsificação, há abusos. Também havia abusos, havia falsificações dos dons no período da igreja primitiva. A carta aos Coríntios é escrita para combater os abusos que haviam também na igreja de Corinto. Se havia abusos, havia falsificação e havia usos errados dos dons, também há hoje. Isso não nega a experiência. Isto confirma a experiência. Então, a falta de experiência não deve ser argumento para a interpretação da Bíblia, assim como a experiência também não deve ser argumento para a interpretação da Bíblia. Mas são pesos iguais. Assim como eu não posso usar a experiência para interpretar a Bíblia, também não posso usar a falta de experiência para interpretar a Bíblia. Conta-se de um pastor presbiteriano, eu não lembro o nome. Algum membro perguntou o que é o batismo do Espírito Santo. E ele respondeu, o que é eu não sei, mas é algo que eu não tenho e nem você. Então, pelo menos ele foi sincero em reconhecer que há uma experiência que ele não tinha e que ele não podia criticar uma experiência que ele não tinha. Bom, então, na história da salvação, Deus operou milagres, Deus distribuiu dons, tanto no Antigo Testamento
quanto no Novo Testamento, e não há nenhum versículo bíblico que indique que esses dons cessariam. Pelo contrário, a inauguração da igreja se deu com a manifestação dos dons. Então o Espírito atuou ali em Pentecostes, em Samaria, em Éfeso, na história subsequente do livro de Atos, na história da igreja, em vários momentos aconteceu os dons. Então, havia profecias que diziam que os dons seriam derramados sobre a igreja, se cumpriram em Pentecostes. A profecia não diz que se cumpririam em Pentecostes, depois cessariam. Não, a profecia diz que se cumpririam em Pentecostes e seria, e como Pedro mesmo fala, ali começa então Deus a agir com o seu Espírito e vai continuar agindo na história da igreja. Em momentos da história da igreja, por causa do esfriamento das heresias, nós não vemos tanta atuação dos dons, mas isso não é culpa de Deus. Muito bem. Um outro ponto que o N Grande vai colocar é a lista bíblica dos dons. Há um erro também no meio pentecostal, alguns pentecostais acham que só há uma lista de dons, só há 9 dons e eles colocam esses dons ali em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 ao 10. Na 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 ao 10. Então temos, porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse é um ponto interessante. É a soberania de Deus que distribui os dons conforme o Espírito quer. Então, se o Espírito quer distribuir os dons em uma determinada igreja, ele distribui como ele quer. Se ele não quer distribuir determinados dons em outra igreja, ele não distribui. Se ele quer distribuir na história, em determinados momentos da história, o Espírito distribuir determinados dons, em outro período da história ele não distribuir esses dons, ele distribui conforme lhe apraz. Conforme lhe apraz significa como ele quer. É a vontade do Espírito. Então, não é por causa da nossa vontade. Nós não escolhemos os dons que o Espírito distribui. Nós escolhemos também o momento da história em que ele distribui. Então, se ele resolveu no movimento pentecostal, em determinado momento da história, distribuir os dons de línguas, ele distribui. Se em determinado momento da história o Espírito escolheu distribuir mais os dons de cura, ele vai distribuir. É o Espírito que distribui os dons. Nós não temos controle. Isso tudo diz respeito à soberania de Deus. Meus amigos reformados gostam de falar da soberania de Deus. Então, a soberania de Deus, o Espírito é Deus. Então, o Espírito distribui os dons como ele quer. Na história, ele distribui como ele quer. Se ele quer distribuir numa igreja um dom, ele distribui. Se ele quer distribuir um outro dom, ele distribui. E os meus amigos pentecostais também, a mesma advertência. O Espírito, se ele quer dar o dom de línguas para um e para outro, não, ele dá para um e para o outro não dá. Se ele quer dar o dom de interpretação para um e para o outro não dá, ele não dá. Se ele quer dar o dom de profecia para um e para o outro não quer, o Espírito distribui conforme lhe apraz. Paulo fala para buscarmos com zelo os melhores dons, mas no fim a palavra soberana é do Espírito Santo. É Deus, é Ele que está atuando na igreja hoje. Ele que glorifica Cristo e os dons são para a glorificação de Cristo. Mas temos então aí esses 9 dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar,
milagres, profecias, discernimento de espírito, línguas e interpretação. Mas não são só estes dons que são chamados de dons espirituais. Não são só 9 dons. Nós temos outra lista que está logo na sequência, 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Lembrando que aí também é usado a mesma palavra. A palavra grega charisma, ou charismata no plural, que é dom. Então, 1 Coríntios 12, 28 vai dizer: e a uns pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, aqui temos uma outra lista de dons, que é usada a mesma palavra, no mesmo contexto. Então, não são só aqueles 9 dons de 1 Coríntios 12, 8 a 10. Nós temos 1 Coríntios 12, 28. Apóstolo, profeta, mestre, milagres, variedade de curas, socorro, administração, língua. Então, temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dons. Fora aqueles 9 dons, temos 8 outros dons. E também, se lemos lá em Romanos, capítulo 12, verso 6 em diante, alguns colocam essas várias listas de dons, né? Então, Romanos 12, 6 vai dizer: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então, aí também, a mesma palavra usada para dons, que está lá em Coríntios, charismata, então, diz respeito a dons espirituais. Então, há uma variedade de dons que estão listadas em várias passagens do Novo Testamento. Não são somente aqueles 9 dons, há vários outros dons. Então, o N. Grande vai colocar que os dons podem variar quanto ao poder, e os cristãos possuem os dons por um tempo, e ele pergunta, por um tempo ou de modo permanente? Então, e ele responde que, de acordo com as Escrituras, os dons são dados de modo permanente. Mas, como eu disse, durante a história da igreja, Deus, por meio do seu Espírito, acabou variando a forma com que ele distribuiu os dons na igreja. Então, Deus distribuiu os dons de diversas formas durante os diversos períodos da história. Então, alguns vão dividir, aí o Ani Grande vai colocar também, os dons são, ele pergunta, os dons são miraculosos ou não miraculosos? Então, depende da nossa definição de miraculoso. Vamos ler lá 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito pode distribuir dons que não são tão visíveis. Então, alguns dons que são listados ali como dom de misericórdia, de administração, é usado a mesma palavra dom espiritual, porque o dom espiritual, diferente do talento, não é uma capacidade natural que nós temos ou que adquirimos. É uma capacidade sobrenatural. São dadas, principalmente no meio mais pentecostal, é dado mais valor a determinados dons como língua e profecia, que devemos tomar cuidado, porque também são dons que podem ser imitados ou até falsificados, a causa até de manifestações
de possessão demoníaca, os demônios falam em línguas, né? Você repreende, eles param de falar, mas eles tentam imitar também os dons espirituais. Então, para isso, por exemplo, precisamos de um dom que não é tão visível, que não parece ser tão miraculoso, mas que é importante, que é o dom de discernimento de espírito. Também é um dom espiritual que nos dá a capacidade de discernir se aquele espírito vem de Deus ou não. Então, ele coloca aqui que a questão de ser miraculoso ou não, o dom espiritual, depende do que nós entendemos por miraculoso. Todos os dons são espirituais, então, uns são mais visíveis, outros são menos visíveis, mas todos eles são dons espirituais. Depois ele vai dizer como nós descobrimos os dons espirituais, né? Com oração e sentimento de servir a Deus. Então ele remete aqui para Romanos, capítulo 12, verso 6 ao 8, aquele texto que nós lemos também. Então, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dado, se a profecia seja ela segundo a medida da fé, se é ministério seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, usa esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita a misericórdia com alegria. Veja, os dons espirituais são dados para a edificação da igreja. Os dons espirituais são dados para exercer o ministério dentro e fora da igreja também, porque exercer misericórdia está muito ligado ao papel da igreja no mundo, está muito ligado ao evangelismo. O importante de entender os dons espirituais é que também eles estão ligados aos dons ministeriais. Para determinados dons ministeriais, que está lá em Efésios 4:11, você pode associar esses dons com dons espirituais. Então, quem recebe o dom ministerial de evangelista vai necessitar realmente de dons miraculosos, vai necessitar desse dom de exercer misericórdia. Então, quem ensina na igreja vai precisar do dom relacionado ao dom de ensino, né, que é listado aqui, né, como um dom espiritual também. Então, há diferentes dons. Nós podemos ler lá também essa relação que Paulo coloca em Efésios 4, do 11 em diante, a importância dos dons ministeriais, que são ligados ao ministério pastoral. Então, Efésios 4, 11 em diante, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então, outro ponto então que coloca aí o Ellen Grande. Como descobrir os dons? Por meio do serviço no ministério, por meio do serviço na igreja, nós vamos descobrindo e recebendo os dons. E para que servem os dons? Ele coloca então, os dons são ferramentas para o ministério. Então, voltando lá em 1 Coríntios 12, 7, diz assim: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o dom não é para se ensoberbecer, não é para você falar em línguas para ficar mostrando que você fala em línguas e que a língua que você recebeu como dom é mais bonita do que a língua que o outro recebeu. Não é para você se profetizar e ficar usando o título de profeta
Então, a profecia para edificação da igreja. Os dons são para glorificar a Cristo, porque é tarefa do Espírito. Jesus disse que iria e que enviaria o Espírito, que o Espírito glorificaria o nome dele. Então, os dons são para glorificar o Espírito Santo, não para exaltar o homem. Se alguém tem dom de cura, deve ter humildade, porque ele recebeu o dom e o dom foi dado por Deus. Então, ele deve ter humildade no exercício desse dom. Se alguém fala em línguas, deve ter humildade no exercício desse dom. Se alguém ensina, tem o dom de mestre, que é listado ali como dom espiritual, deve exercer esse dom com humildade também. Os dons são para a edificação do corpo de Cristo e não para a glorificação do nosso próprio nome. Então, o N Grande, no próximo slide aí que eu passei para os irmãos, está escrito pergunta sobre os dons espirituais. Então, ele coloca uma tabela, definição do que é o dom, explica e depois coloca a diferença. Então, primeiro ele coloca ali o dom de ensino. O que é? A capacidade de explicar as escrituras e aplicá-las à vida das pessoas. Então, Paulo fala que Jesus deu alguns dons, dom de mestre. Em algumas Bíblias está doutores, mas na verdade é o mestre, o doutor na época. A pessoa que tem a capacitação, dom espiritual para ensinar. Então, muitas vezes é negligenciado também esse dom, mas não é um dom que consideraremos miraculoso, como o dom de cura, profecia, mas é miraculoso no sentido que é a capacidade que Deus dá para alguns de ler, entender as Escrituras e explicar as Escrituras. E aí a profecia, o que é? Dizer algo que Deus traz de modo espontâneo à nossa mente. Então, o dom de profecia, Deus coloca uma palavra na sua mente e você vai e transmite ou a igreja como um todo. Opa, não é o coronavírus, não. Tosse alérgica. Então, ou Deus mostra alguma palavra que ele quer dar a uma pessoa e você pode transmitir a palavra a essa pessoa, ou é uma palavra dada para a edificação da igreja. Às vezes a profecia tem o objetivo de ensinar, de exortar e de edificar. A profecia não é para condenar as pessoas, mas ela é para edificação do corpo de Cristo. E ele coloca a diferença. A profecia trata do entendimento sobre a palavra de Deus e o ensino trata da palavra de Deus. Então, a profecia não pode contradizer a palavra, né? Então, alguém não pode profetizar e dizer, por exemplo, que Deus ordenou a adorarmos ídolos, que Deus ordenou a acabar com o casamento de certa pessoa, que Deus ordenou que você deve trair a sua esposa, que você deve roubar. Então, a profecia não pode ser uma palavra que contradiz a palavra de Deus. Não devemos temer profeta que fale contrário à palavra de Deus. Ela é uma palavra mais específica para a igreja, é uma palavra mais específica para determinada pessoa. Então tem diferença, porque o dom de ensino, você vai explicar as escrituras com a habilidade dada pelo Espírito Santo. E no próximo slide, o N Grande coloca o dom de profecia. Na verdade, alguém fez o slide, né? Alguém da Vida Nova, parabéns, que eu nunca sei quem fez, né? Os slides ajudam muito a resumir o livro. Então coloca assim, o dom de profecia. A revelação, a profecia ocorre quando uma revelação proveniente de Deus é revelada com palavras do próprio profeta, e aí o profeta vai e relata essa profecia. Há de se fazer uma observação aqui que às vezes é confundida no meio das igrejas pentecostais. A profecia como dom difere da profecia que era dada aos profetas lá no Antigo Testamento. Qual é a diferença? A profecia dada como dom, ela não é uma palavra perfeita, infalível e inerrante, porque o profeta pode receber a palavra
e ele pode distorcer ou acrescentar algo que Deus não falou. Por isso Paulo fala para nós julgarmos a profecia. Mas Paulo nunca diz julgai as escrituras. A palavra dada aos profetas é palavra perfeita, infalível e inerrante. Os profetas do Antigo Testamento. As palavras, fique claro. As palavras dadas aos profetas do Antigo Testamento é palavra perfeita, perfeita, infalível, inerrante, palavra de Deus. Isso se tornou o que nós chamamos de Bíblia. A palavra dada por profecia, pelo dom de profecia, não está no mesmo nível daquela palavra, porque ela deve ser verificada, inclusive verificada por outros profetas. Paulo fala que se há profetas na igreja, enquanto um profetiza, o outro julguem. Então a palavra de profecia pode ser julgada se o profeta não acrescentou, se não distorceu ou se não falou fora da palavra de Deus. A palavra dada pelos profetas do Antigo Testamento, ela não pode ser questionada. Ela é a palavra de Deus perfeita e infalível. Porque os profetas do Antigo Testamento, assim como os apóstolos no Novo Testamento, pessoas ligadas aos apóstolos, são chamados de órgãos da revelação. O que são os órgãos da revelação? As pessoas que Deus usou para escrever a Bíblia. Isso aconteceu desde Moisés em 1500 a.C. até o último apóstolo, que é João, por volta do ano 100 depois de Cristo. Então, num período de 1600 anos, Deus usou alguns homens, revelou-lhes palavra especial, é uma revelação especial. Esta revelação especial se tornou Bíblia. Esta palavra profética do Antigo Testamento, que muitos querem usar hoje como palavra profética, ato profético. Isso não acontece mais. Isso aconteceu no Antigo Testamento com Moisés. Os que vieram depois de Moisés são chamados profetas na Bíblia hebraica. Os apóstolos e pessoas ligadas aos apóstolos. Esses, Moisés, os que vieram depois de Moisés são chamados profetas. E os apóstolos são órgãos da revelação. Esta ação de Deus ao revelar esta palavra profética a Moisés e os profetas que vieram depois de Moisés e aos apóstolos, isto não acontece mais. Isto aconteceu neste período de 1500, mais ou menos antes de Cristo, até o ano 100, mais ou menos depois de Cristo, por meio de Moisés. Os que vieram depois de Moisés são os profetas e os apóstolos e pessoas ligadas aos apóstolos. É diferente a palavra profética que foi revelada aos profetas do Antigo Testamento, porque eles são órgãos da revelação. A palavra que Deus revelou a eles por meio de profecia foi escrita, e isso é Bíblia. Esta palavra não pode ser questionada ou não pode ser mudada, ela é perfeita, infalível e inerrante. Não é a mesma coisa que o dom de profecia, que é uma revelação dada por Deus, mas que nesta revelação oral dada por Deus, o profeta pode acrescentar por causa de falha do próprio profeta. Ele não deveria, mas ele pode acrescentar, pode interferir, e por isso esta palavra que é dada e que é oralmente proferida como profecia, ela não deve se igualar à palavra profética dada aos profetas, que são órgãos da revelação. Por isso está errado o termo ato profético ou profeta, como se ele fosse alguém perfeito, infalível, né? Não é isso que nos diz a Escritura. A Escritura diz que quando alguém profetiza com o dom dado profecia, outros devem julgar. E que ele não pode falar, este profeta, contrário ao que é dito nas Escrituras. Então fique bem claro que há uma diferença entre os profetas do Antigo Testamento e o dom de profecia dado no Novo Testamento. A palavra de Deus nunca diz que o dom de profecia dado no Novo Testamento ele é perfeito, infalível e inerrante. Tanto não é que Paulo fala que deve ser julgado.
Ou seja, Paulo não fala que devemos julgar as Escrituras, mas que devemos julgar as profecias que são dadas por meio do dom de profecia, porque o profeta pode não ser fiel e distorcer aquilo que Deus falou. Então há uma confusão, principalmente no meio pentecostal, em confundir o profeta do Antigo Testamento com o dom de profecia dado no Novo Testamento. E aí o próprio Wayne Grande vai colocar a questão do debate cessacionista. Só observação, quando for ali por 10, 25, 10 e meia, eu vou abrir, se um irmão quiser fazer uma questão, para, como a gente abre na igreja, pode fazer alguma questão a respeito desses tópicos aí dos dons espirituais. Tá? Por enquanto eu só estou expondo, a gente vai abrir um período aí. Aí você digita aí a sua questão, vai devagar porque não sei quantas pessoas estão visualizando, mas pode fazer as questões aí. Bom, num próximo slide, o Wayne Grande mesmo coloca o debate cessacionista. Então, como eu falei para vocês, tem um livro aqui do Thomas Schreiner, deve ser alguma coisa parecida com isso, o nome parece alemão. Dons espirituais uma perspectiva cessacionista. Tá aqui, se você quiser conhecer a perspectiva cessacionista. O Lloyd Jones, embora sendo reformado, não é cessacionista. Quem não é cessacionista é chamado de continuista. Então, é um termo, talvez, o pessoal da igreja não esteja acostumado a ouvir. Nos meios teológicos é mais comum ouvir o termo cessacionista e continuista. Eu brincava com os alunos que eles perguntavam: professor, o senhor é cessacionista ou é continuista? Eu falo: não, a Bíblia é continuista. Está sendo radical. Se eu falasse que Calvino era continuista, você aceitava. Se eu falar que a Bíblia é, você não aceita. Realmente não há nenhum texto bíblico que indique um cessacionismo, que os dons cessariam. A igreja inaugurada por meio da manifestação do Espírito, depois do Pentecoste, a igreja, o texto diz que houve outras manifestações do Espírito em outro lugar. Em vários períodos da história ali de Atos, houve manifestação do Espírito. E não há ninguém que prove nenhum versículo ou nenhum período em que houve os dons cessaram. Nós respeitamos a argumentação, mas não concordamos porque não vemos fundamentação bíblica, a não ser um malabarismo exegético para tentar provar a doutrina em uns textos, mas que não tem fundamentação. O que dizem os sensacionistas? Então, se você está aí com os slides, você pode ver que tem um slide chamado o debate sensacionista, o debate acerca de 1 Coríntios 13, 8 a 3. Então, o sensacionista diz que os dons espirituais cessaram na era apostólica. Os evangélicos históricos, que são alguns grupos, os presbiterianos, alguns luteranos, alguns batistas, vão dizer: não há uma decisão sobre isso. É uma indecisão sobre a cessação dos dons. Alguns acham que cessaram e outros acham que não cessaram. É curioso que na história do movimento pentecostal no Brasil, então os batistas, por exemplo, que vieram lá da Suécia, o Daniel Berg e Gunnar Wing, eles criam que os dons não cessaram, eles falavam em línguas, não vieram aqui no Brasil para fundar a Assembleia de Deus, eles vieram aqui para pregar o Evangelho, e lá na Suécia, eles não havia essa divisão, não se dividiu as convenções batistas por causa do cessacionismo. Essa divisão houve aqui no Brasil. Depois lá, por volta de 1959, 60, quando Ernesto Tonini também não queria fundar uma outra denominação, simplesmente ele queria continuar batista e aceitando os dons. Ele foi expulso da Convenção Batista Brasileira simplesmente porque aceitava os dons. Isso não acontecia nas outras partes do mundo, né?
tem um amigo meu, ex-aluno, amigo meu na Alemanha, eu perguntei, mas e aí, como é que funcionam as convenções batistas sobre questão dos dons? Não, tem uma convenção batista, todas são unidas, e alguns aceitam que os dons são para hoje e outros não. Não há uma divisão entre denominações por causa do cessacionismo ou não. Então, nosso querido Brasil varonil, que criou essa divisão, depois de algum tempo, a Convenção Batista Brasileira chamou Ernesto Anini para uma espécie de reconciliação. Então, hoje, muitos batistas brasileiros aceitam os dons, né, não são cessacionistas, e outros não aceitam que os dons são para hoje. Uma outra observação importante que eu já falei na igreja é o preconceito dos dois lados. Né? Os pentecostais acham que as igrejas históricas não têm o Espírito Santo. Isso não tem nada a ver. As igrejas históricas têm o Espírito Santo. Muitas pessoas nessas igrejas são cheias do Espírito Santo. Embora as visões que eles tenham a respeito do cessacionismo, eles não negam o Espírito Santo. Isso não é um absurdo. Tá? E o preconceito do lado reformado é achar que toda igreja que exerce os dons é uma verdadeira bagunça e que isso não são os dons como eram na época bíblica. Então, há distorções dos dois lados. Há muitas manifestações que acontecem em igrejas pentecostais também não tem nada a ver com o Espírito Santo. Algumas são verdadeiras meninices, alguns são distorções, alguns são realmente somente uma espécie de emocionalismo vazio. A emoção é válida, mas não o emocionalismo. O Espírito Santo age na nossa vida, nós choramos, sentimos emoções, mas o emocionalismo e outras meninices que acontecem no meio pentecostal não são justificados. Assim como não é justificado uma ortodoxia morta, lembrando lá de hoje. Sou ortodoxo, creio na escritura, perfeito, infalível e errante, mas não aceito nenhuma manifestação e eu vou extinguindo o espírito e entristecendo o espírito. Então, há erros dos dois lados, não devemos ter preconceito nem contra os nossos irmãos das igrejas históricas, que são chamados, nome meio ruim, né, tradicionais, e das igrejas, nossos irmãos das igrejas pentecostais. Há exageros e erros dos dois lados. Então, o Anegano coloca, os cessacionistas, eles acham que os dons cessaram na apostólica. Não acham que o Espírito não age na igreja. Eles têm visões a respeito da obra do Espírito relacionada aos dons. Os evangelhos históricos ficam em cima do muro e os chamados carismáticos vão dizer que os dons não cessaram. Então, é importante nós entendermos, para encerrar esses pontos. E depois, num outro momento, nós podemos detalhar mais a respeito dos dons espirituais. Essas aulas que nós, na verdade, vamos encerrar hoje, durante vários meses nós estamos estudando eclesiologia, que é a doutrina da igreja. A eclesiologia estuda a doutrina da igreja. Estudamos várias doutrinas relacionadas à igreja, como é a igreja organizada, como a igreja administrada, como relacionada aos ministros da igreja, como é a adoração da igreja, o culto, o batismo, ceia. E por último, esse tópico sobre os dons espirituais. Na verdade, é um aspecto geral, tá? Está dentro do estudo das doutrinas da igreja. Como os dons espirituais estão relacionados também à forma que Deus age na igreja, então o autor colocou essa questão dos dons espirituais. Nós encerramos, na verdade, este estudo da eclesiologia e vamos entrar em outro estudo. Lembrando aí que na nossa igreja, quando nós terminamos esse estudo, os estudos de cada doutrina,
nós emitimos um certificado para aqueles que participaram mais de 70%. Depois a nossa secretária para assuntos de escola dominical, que é a Maria de Uberlândia, ela vai ver aí quem participou, vai emitir o certificado depois na igreja, em algum culto aí, quando acabar essa crise, nós distribuímos lá o certificado. Bem em cima aí da hora, eu queria abrir, se alguém quer fazer alguma pergunta, pode postar a pergunta aí. Vocês podem postar pergunta. Se tiver alguma pergunta, eu vou tentar responder aqui. Caso contrário, eu vou fazer uma oração e encerrar. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Mas você tá falando que conseguiu assistir a aula dos adultos aí, né? Um brinde. Os professores dão aula, acabam não assistindo as aulas da igreja. Alguém quer perguntar, meus irmãos? Não se acanhem. Podem perguntar. Não sei se tem outras pessoas assistindo aqui que não são da igreja. Deixa eu ver aqui quem está assistindo. Quem faltar, eu vou anotar, hein? Acho que é só pessoal da igreja mesmo, né? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre os dons? Senão eu vou encerrar aqui. Quem que tá aqui? O Uberlândia, o Vitor, o Ed Carlos, a Cíntia. Ed Carlos é o Carlinho, né? A Cíntia, Claudiana, Priscila, a Ruth, Marcela e a Flávia. Bom, nenhuma pergunta. Quem que tá aí? O Gui. Adriana. Adriana também tá por aí. Não sei quem que é. Borges Herbert. Algumas pessoas aqui que estão aqui. Eu não sei o que tá. Quem tá comentando aqui, acho que aparece. Não sei se aparece todas as pessoas que estão conectadas aí. Se alguém está conectado fazendo pergunta, faz. Não vou encerrar. A Cíntia perguntou que a única base bíblica. Às vezes eles usam aqui Efésios 2. Deixa eu ver se eu lembro aqui o texto. A Cíntia perguntou aí se a única base bíblica dos batistas é em Coríntios. Eles usam algum outro texto aí que eu não me lembro. Na verdade, esse livro vai expor aqui a visão cessacionista. Eu ainda estou terminando de ler. Mas, na verdade, é interessante esse livro. Esse livro é só sobre cessacionismo. Mas metade do livro é falando sobre dons de um aspecto bem geral. E depois ele, em poucas páginas, é, ele vai. Então, eles usam também aqui Efésios 2:20, também não tem nada a ver, mas eles usam lá. Indicado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que em Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O que esse versículo tem a ver com cessacionismo, né? Mas é que nesse livro ele vai colocar, ele vai dizer que até a era da igreja existiam apóstolos e profetas.
até a morte dos apóstolos. A era apostólica existia apóstolos e profetas, e a igreja estava fundamentada nesses apóstolos e profetas. Depois que cessou a era apostólica, a igreja não está mais necessitada, não necessita mais de ter profeta. É um texto que não diz isso, né? Não está escrito aqui que até o período apostólico. E na verdade aqui, embora o termo profeta seja usado também para falar de dom de profecia, é mais fácil entender esse versículo da seguinte forma, que a igreja está fundamentada nos apóstolos, quer dizer, os apóstolos são os órgãos da revelação no Novo Testamento, e fundamentada nos profetas, que é todo o Antigo Testamento, são os profetas. Então, é nisso que a igreja está fundamentada, na doutrina de todo o Antigo Testamento, que são os profetas, e na doutrina dos apóstolos, que são órgãos da revelação. Embora mais para frente ele usa a palavra profeta também, se referindo àqueles que receberam o dom de profeta. Então a base é muito fraca, né? Não tem versículo para dizer que os dons cessaram. Então a argumentação que se usa mais é histórica. Ah, mas depois da era apostólica não se vê mais ninguém falar em línguas, não se vê manifestações de dons. Na verdade se vê sim. Tertuliano vai escrever ali no início do século II de que havia expulsão de demônios, havia profecia, havia dom de línguas, que também foi distorcido por um movimento chamado montanista, mas que, embora tenha sido distorcido, existiam manifestações. E como a gente falou também, o autor diz que é a Bíblia que deve ser a nossa base. Então, porque não aconteceu determinadas coisas na história, não é base para a interpretação bíblica, né? Então, hoje acontece. E que, como ele fala, a experiência não deve ser usada, mas então como que nós explicamos a experiência? Eu falo em línguas. E o que que é? Eu estou mentindo, estou enganando. Então, grandes homens de Deus falaram em línguas, né? Grandes homens de Deus receberam dons. No período até de Jonathan Edwards aconteciam coisas miraculosas, né? No período dos avivamentos na Irlanda, havia dons espirituais manifestos, então esses homens tiveram experiência, e essa experiência é a experiência que está na Bíblia também. A Adriana perguntou aqui, ó, pastor, os dons espirituais aparecem somente dentro da igreja ou em qualquer momento? Me lembro que antigamente, dentro da nossa igreja, muitas pessoas demonstravam dom através de línguas. Eu não entendi assim o que você quer dizer, aparecem somente dentro da igreja. Você quer dizer assim que pode aparecer, alguém pode ser cheio do Espírito Santo fora da igreja, assim, do culto? Vamos lembrar aqui o seguinte, deixa eu só responder aqui. Responder. Vamos lembrar que quando nós falamos igreja, não nos referimos ao templo, né? E sim a congregação de pessoas que nasceram de novo. Eu que respondi para Adriana. Ó, os dons são distribuídos na igreja, mas não no templo, né? A igreja, no Novo Testamento, nenhuma vez a palavra igreja se refere a um local. A palavra se refere aos crentes que se reúnem em um local. Nós estamos aqui reunidos em igreja. É bom até falar nisso, né? Porque nós não estamos no local lá do nosso templo, mas nós estamos reunidos como igreja. Né? Porque igreja somos nós, as pessoas que se converteram. Em cada congregação, né, tem uma igreja. Então, não sei se é isso que você perguntou, os dons aparecem dentro da igreja de Cristo, mas não se refere ao local.
a comunidade daquela congregação. Então Paulo escreve assim: a igreja que se reúne na casa de fulano, graça e paz. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Laodiceia. Então a igreja, as pessoas se reúnem em determinado lugar. E esta igreja, as pessoas se reúnem em determinado lugar. É nesta igreja, sobre essas pessoas, que o Espírito distribui os dons. Não sei se é isso que você perguntou, Adriano. Mas é assim, os dons são distribuídos às pessoas daquela congregação, às pessoas da igreja. Tudo bem? Mais alguma questão? Meus irmãos, eu vou encerrar, se não tiver nenhuma questão mais. Eu queria fazer uma oração aqui, para encerrarmos. À noite, nós vamos fazer também a nossa reunião aqui no Facebook, tá? Eu vou tentar ver se consigo gravar e mandar isso pro WhatsApp, mas vai ficar um pouco longo, tem 1h30 quase. A gente consegue dividir. Só tenham um pouquinho de paciência. Ah, então a Adriana respondeu aqui. Não, os dons não acontecem só no tempo. Há muitas experiências interessantes. Irmãs que o batizado do Espírito Santo estava lá lavando louça, começou a orar e foi batizado no Espírito Santo. Estava em casa orando, foi batizado no Espírito Santo. Então, os dons são distribuídos na igreja, pode ser. Na igreja se refere às pessoas. O Espírito Santo pode, em qualquer lugar, derramar esses dons aí, não no templo, necessariamente, mas na igreja que são as pessoas. Bem, vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Te agradecemos por podermos ter esta reunião aqui com a tua igreja, com as pessoas que o Senhor escolheu aqui na nossa congregação da Igreja Batista do Vale. E que esse momento de dificuldade não venha nos afastar, mas pelo contrário, nos unir ainda mais em oração, em testemunho, em, ó Deus, perseverança, Pai. Te pedimos, tem misericórdia de nós, do nosso país, tem misericórdia dos nossos irmãos, que venhamos escapar dessa praga, Senhor Deus, dessas enfermidades que tem assolado o mundo. Que o Senhor nos dê paz e tranquilidade e que nos auxilie para termos este culto mais à noite. Em teu nome santo e de poder que nós oramos. Amém. A graça e a paz, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que as consolações eternas do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e com toda a igreja de Jesus Cristo na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Até a noite, às 18 horas, nós vamos nos reunir aqui de novo. Vou encerrar aqui o vídeo. Agora, pode escolher seja salvar.